Boa tarde, boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 25 de abril de 2023, nós estamos recebendo mais uma vez o companheiro Cassiano Rodrigues, da Casa Espírita Casa do Caminho, em Minas Gerais. Cassiano vai conversar conosco hoje sobre o tema Apacenta Minhas Ovelhas. Muito obrigada mais uma vez. A Vanessa vai fazer a leitura e a oração inicial. Olá, boa noite a todos. Leitura do Pão Nosso, mensagem número 61, o homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo está em Filipenses. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura de bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora, que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? Possamos então, nesse momento, deixar os nossos corações se invadir por essa luz que irradia nosso Mestre Jesus e de seus trabalhadores, dessa paz, e que possamos estar aqui presentes fisicamente e mentalmente, prestando atenção em todas as palavras, absorvendo, e com a graça de Deus, possamos compreender verdadeiramente um pouco mais da doutrina de Jesus, que possamos segui-lo como exemplo, assim como a mensagem disse, através do seu exemplo é que chegaremos à felicidade plena. Obrigada, que tenhamos uma boa palestra, que assim seja. Com você. Obrigado. Obrigado, queridos amigos que estão conosco aí acompanhando presencialmente ou também nas condições de híbridos, né? Aqui também estou em Rio Paranaíba, Minas Gerais, no Brasil, e agradeço muito mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, tá? Agradeço pelo convite, pela oportunidade do trabalho desta noite. E as nossas reflexões, elas vão girar em torno deste tema que já colocamos, né? Apacenta as minhas ovelhas. Vamos lembrar que este tema está incluído aí dentro do texto de João, em seu capítulo 21, especialmente nos versículos 15 até 17 aproximadamente. Jesus aparece para os discípulos que se encontravam em Cafarnaum. Especialmente, vem conversar com Pedro, que estava a pescar junto com outros companheiros. E lá, na praia, encontra Pedro e, após se revelar novamente, pela terceira vez após a crucificação, ele vem conversar com ele de uma forma muito especial. De maneira que ele conversa com ele perguntando: Pedro, amas-me mais do que a estes outros? Apontando para os companheiros. E Pedro
olhando para o mestre, diz: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus diz: Portanto, apacenta as minhas ovelhas. E uma segunda vez Jesus pergunta: Pedro, amas-me mais do que a estes? E Pedro então responde: Senhor, tu sabes que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus. Só que aparece uma terceira via de pergunta. Pedro, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, amas-me? Então Simão Pedro fica entristecido, porque Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez. E então Simão responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus novamente disse: Então, apacenta as minhas ovelhas. Esta passagem pode ser curiosa à primeira vista quando Jesus tão insistentemente pergunta a Pedro sobre o amor que o apóstolo poderia devotar por ele. E a gente gostaria de trazer essa passagem de uma maneira mais profunda em termos de reflexão, para verificar como hoje ela se encaixa para nós em nossas realidades. Gostaríamos de trazer que essa passagem, antes de mais nada, coloca-se dentro do Evangelho já na parte final da sua leitura segundo João Evangelista. E João Evangelista vem trazer aqui Jesus na sua forma materializada aos discípulos. Como já falei pela terceira vez, Jesus já havia aparecido aos discípulos após a crucificação, principalmente para Maria Madalena, e depois no cenáculo, onde todos se reuniram, e lá ele se apresenta novamente, demonstrando àqueles que ainda não criam na imortalidade da alma, na sobrevivência do espírito, na superação da morte. Então temos até aquela passagem de Tomé que traz para nós reflexões muito profundas do que podemos crer ou deixar de crer. E Jesus reafirma então a sua passagem para a imortalidade, deixando claro a sobrevivência do espírito quando novamente reaparece aos discípulos, agora já em Cafarnaum. Depois que eles tiveram a reunião no cenáculo e a aparição do Mestre, houve uma dispersão deles. Uns seguiram para determinados caminhos, outros se agruparam para caminhos já conhecidos como os de Cafarnaum. E Pedro lá se encontrava novamente na condição de pescador, junto aos seus amigos. Mas o Mestre vem lhe recordar aquilo que era o seu apostolado principal, lá no passado. Quando o Mestre o convidou, especialmente, disse a ele que ele seria pescador de homens e não mais de peixes. Só que Pedro havia retornado para a pescaria dos peixes. Então agora Jesus não está mais preocupado em fazer com que o discípulo se torne pescador de homens. É interessante notar isso. Agora Pedro estaria transformado em pastor. Ele estaria apacentando as ovelhas, fazendo com que o rebanho perdido da casa de Israel pudesse ser reunido junto ao redil e pudesse então ser orientado não necessariamente pelo discípulo, mas sim pelo próprio Mestre. E por isso Jesus comenta a Pedro para apacentar as ovelhas de Jesus e não de Pedro. O contexto bíblico, então, ele mostra para nós claramente que após o processo de reunião dos discípulos e após a passagem de Jesus materializado diante deles, provando-lhes a imortalidade da alma, mesmo assim, os discípulos voltaram em parte para os seus interesses. Se lembrarmos bem aquela passagem do festim de bodas, da parábola do festim de bodas, vamos ver lá em determinado momento que os servos do Senhor vão convidar determinadas pessoas. Os convidados iniciais foram chamados,
Mas os primeiros convidados não se interessaram pelas bodas de núpcias. Eles foram para suas casas de campo ou para os seus negócios, como disse Jesus na narrativa. E aqui nós vamos encontrar Simão Pedro e outros nos seus negócios, nos seus interesses materiais, mesmo após todo o apostolado ao lado do Mestre. É muito interessante fazer essa primeira observação, porque hoje, ainda assim, nos encontramos. O Senhor está conosco. Ele permanece muitas vezes ao nosso lado, ensinando, trazendo exemplos, curando, tocando em nossas feridas e deixando elas limpas. Mas mesmo assim, a incredulidade bate à nossa porta e nós fechamos imediatamente qualquer abertura do coração para o sentimento mais nobre da evangelização espiritual. Assim, voltamos para as nossas lides diárias e deixamos que elas tomem conta. Ficamos preocupados com os peixes em nossa rede, ao invés de preocuparmos-nos em preencher os vazios existenciais pela mensagem amorosa do Evangelho. Eis aí uma boa primeira reflexão para tornarmos ainda a perceber em que pé estamos aqui. Porque Jesus vai até Pedro novamente, encontra-se com o discípulo no mar da Galileia, como nos velhos tempos, e faz-lhe ele relembrar daquela missão principal que todos nós temos: apacentar as ovelhas de Jesus. Hoje, na condição de cristãos, e especialmente de espíritas, nós temos uma missão a cumprir. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma instrução dos Espíritos intitulada Missão dos Espíritas. E esta missão é do ide e pregai, de levar aos outros o Evangelho, mas não necessariamente pela palavra, e sim pelo exemplo, pela conduta amigável, transformando aquilo que temos de possibilidades de recursos em nossas mãos em benefício para o próximo, através da caridade fundamental. Jesus vem lembrar Pedro, ou melhor, a todos nós, das nossas missões. E sempre ele vai bater às nossas portas, sempre ele vai chegar nas nossas praias e vai nos buscar em nossos interesses e negócios. Vai às nossas casas de campo perguntar se nós o amamos. E vejam que é somente esta questão que ele levanta para Pedro. Como hoje nós ainda não amamos Jesus? É porque ainda estamos preocupados com a matéria. No meio dessa interpretação, podemos trazer aqui um recorte do Livro dos Espíritos, na questão 147. O que nos diz essa questão? Kardec pergunta aos espíritos por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências da matéria são tão fortemente levados ao materialismo. Vejam, seria uma pergunta óbvia porque as pessoas estão estudando a matéria, mas há uma profundidade na resposta. Os espíritos dizem para nós que o fisiologista refere tudo ao que vê. E nós hoje estamos na interação direta com esta matéria. O próprio organismo que nos manifestamos é material. Para estarmos em contato com o meio físico, é necessário este intercessor, este intermediário. E parece-nos então que esta é a nossa verdadeira realidade. Tomados deste assombro dos sentidos físicos, nós começamos a pensar que somos o corpo, quando na verdade ele é para nós um instrumento. Completam os espíritos que o nosso orgulho, que faz com que a gente se julgue saber tudo e não admitir mais alguma coisa além da matéria, possa fazer com que a gente tenha um entendimento mais profundo.
Ele não permite isso. E assim a nossa própria ciência nos torna presunçosos. É nesse sentido que vamos perceber Jesus chamando novamente Pedro. Ele chama ele dos seus interesses materiais e seus negócios de pescaria para fazer o serviço muito superior, que é apacentar. E aí vamos perceber que esse apacentar, esta guia, esta orientação, este cuidado que Jesus pede a Pedro, só requer um pré-requisito: se Pedro ama o Mestre. Mas não o Mestre em si, não o Jesus físico, histórico, não Jesus em espírito, mas sim aquilo que ele provocou dentro de nós com os seus ensinamentos. É o Cristo interno que está ali a nos chamar o tempo todo para a nossa realidade imortal. Porque o que vale mais para nós? Hoje, mantemos-nos fixados e dominados por aqueles interesses materiais que temos dos nossos negócios, que ficarão por aqui, ou agora experienciar algo que até hoje relutamos em realizar, que seria alimento para as nossas almas. Portanto, é necessário que comecemos um trabalho mais íntimo, de perceber ainda quantas vezes devemos nos perguntar se realmente amamos o Senhor no seu Evangelho. Se realmente fazemos esse exercício de amar, às vezes vamos precisar de encontrar em nós forças para vencermos as barreiras íntimas que nos levam à comodidade. Qual era o mais cômodo para Pedro? Ficar preso ainda às redes de pescaria? Ou agora tomar do bastão do pastor e apacentar as ovelhas, que eram todos os sofredores do caminho? Mudar-se para Jerusalém, fundar a casa do caminho ao lado de João e Tiago, fazer com que todos aqueles acamados, doentes, estropiados, pudessem receber ali acolhimento, alimento, abrigo, tudo isso de graça, sem necessitar de nada mais além do que algumas migalhas de doação, e fazer com essas migalhas grandes obras no coração de cada um dos homens que ali passava. O que era mais interessante? Por isso que ainda hoje, meus amigos, nos retemos nos nossos negócios e nas nossas casas de campo. Vamos mais além na nossa reflexão. Allan Kardec vem trazer para nós que tudo isso é colocado de uma forma muito direta dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, e especialmente também em O Livro dos Espíritos. Na questão 627, nós temos aí a contribuição do Espiritismo para o entendimento do Evangelho. Pois Kardec pergunta se Jesus trouxe tudo, qual que seria a contribuição do Espiritismo para que o homem pudesse aprimorar-se moralmente? O Evangelho já não falaria de todas as coisas? E aí os Espíritos vêm de nos dizer que é necessário que agora as coisas fiquem colocadas com o seu verdadeiro sentido, com a sua clareza de expressão, sem alegorias, sem nenhum mistério oculto. Em outras palavras, precisamos das reflexões que possam ser compreendidas a todas as gentes. Isso inclui desde o mais ignorante até o mais sábio, do mais pobre ao mais rico, indistintamente. E para isso precisamos de nos debruçar sobre o que Jesus vem dizer para nós em cada frase ou cada palavra, de maneira que não tenhamos dúvida do que é necessário para as nossas almas. O orgulho, então, meus amigos, seria a grande primeira barreira para ouvirmos o chamamento de Jesus. Pois, se nós permanecermos orgulhosos, vamos ter tão cheia imagem de nós mesmos que não vamos enxergar mais nada superior. Portanto, cairemos na incredulidade.
E nesta incredulidade não enxergaremos Jesus, não enxergaremos o seu Evangelho como ensino sublime para a redenção de nossas almas e muito menos a nossa natureza divina. Eis o primeiro passo que devemos dar se ainda estamos agarrados nos nossos negócios. Jesus, então, é aquele que nos retira desta ilusão dos negócios e nos traz para a realidade espiritual que precisamos de começar a trabalhar. Este verdadeiro empreendimento espiritual que devemos fazer vai fazer com também que a gente saia da condição de espíritas imperfeitos, como nos diz Kardec em O Livro dos Médiuns, no seu item 28. Os espíritas imperfeitos somos aqueles que se colocam ainda maravilhados com o fenômeno, procurando entendê-lo e instruindo-se em relação a este fenômeno, mas que ainda faltam com a vivência do mesmo. Pedro maravilhou-se com todos os fenômenos de Jesus. Recebeu deles ensinamentos mais profundos. Recebeu ele em sua casa, que passou a ser a primeira residência de Jesus após o seu início de apostolado. E assim compreendeu a essência divina que existia dentro do Mestre enquanto Messias. Mas mesmo após a morte na crucificação, permaneceu na sua comodidade, lembrando-se de Cafarnaum e indo para a pescaria. Que saibamos agora, então, reunir em nós mesmos a consciência plena daquilo que temos que realizar e encontrar a possibilidade de trabalho no bem, onde quer que ela apareça. Se hoje temos essa possibilidade de trabalho através da tolerância de um chefe, que façamos isso. Se temos hoje a possibilidade de trabalho através da tolerância para um subordinado, que façamos isso. Se temos dentro de casa um parente enfermo, que seja com este parente a nossa capacidade de evoluir. Mas, se nós deixarmos isso tudo ao lado para nos beneficiar apenas, ainda precisamos de nos conscientizar do quanto de amor nos falta em relação a Jesus. Então, não mais do que justo quando Jesus pergunta a Pedro: Tu me amas mais do que a estes? Vejam que existe o valor adequado para cada coisa. E Jesus aqui pede para cada um de nós amarmos mais a Ele do que as outras coisas ou pessoas, para que então empenhemos toda a prioridade de nossa existência a seu favor enquanto cristãos. Se nós não fizermos esse trabalho de amar mais a Jesus, qual será o nosso galardão, como ele mesmo diz? Não fazem também assim os modernos publicanos e fariseus? Não estaríamos também dentro deste perfil? Portanto, meus amigos, esta primeira chamada, este convite de Jesus através das 3 perguntas que são propositais, trazem a esta reflexão. E que poder é este de amor? O que o amor representa para nós verdadeiramente? Segundo Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 97, o amor é aquilo que vai resolver todas as dificuldades, todas as outras, porque ele só resolve o que é essencial para a alma, para o espírito. Aquilo que é da matéria, o espírito imortal, na sua condição de visão mais alta, vai permanecer despreocupado ou dará menos importância. Portanto, as dificuldades materiais, sejam elas quais forem, sejam elas de relação social, sejam elas de necessidades financeiras, necessidades diversas do corpo, essas vão ser menores, porque o que importa são as necessidades do espírito. E uma vez que o espírito começa a alimentar-se com amor, nada mais lhe será necessário.
Portanto, mais do que justo, Jesus perguntar se Pedro o amava, para que o discípulo tivesse agora o pré-requisito básico para apacentar as ovelhas. E vejam como Jesus ainda faz isso. Na passagem, nós temos Jesus perguntando assim: Simão, filho de Jonas, amas-me? Então Jesus identifica o discípulo com nome e sobrenome, deixando para nós a impressão de que, bem, por que Jesus quer especificar tanto esse Simão assim? Poderia ser outro Simão, mas não, ele queria falar para Simão, o filho de Jonas. Por que Jesus coloca isso? Qual a intenção? Para que o discípulo pudesse se identificar como o ser com quem Jesus está falando diretamente. De uma forma bastante literal, claro. Mas também vem trazer para nós a ideia de que esta identificação não é apenas da personalidade, é principalmente da individualidade que somos. Se lembramos bem o que significa isso, nós retornamos ao Livro dos Espíritos e vamos ver a questão 76, que Kardec pergunta: que definição podemos dar aos espíritos? E os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E o interessante é que Kardec traz uma nota dizendo: aqui nós queremos designar espírito como sendo a individualidade dos seres extracorpóreos e não mais o princípio espiritual ou inteligente. Então, Kardec está deixando claro ali que espírito, para nós, hoje é um indivíduo, é um ser único, que é criado por Deus em uma condição para evoluir e chegar à perfeição. E todos nós temos este caminho a seguir. Ninguém sairá dele. Todos estamos fadados à perfeição. Então Jesus chama Simão Pedro dessa forma para dizer daquilo que ele é responsável enquanto espírito único e, portanto, especial, como qualquer um de nós é, mostrando a importância do discípulo enquanto pessoa presente para fazer o seu trabalho, a sua missão, que é contribuir na obra de Deus e alcançar a perfeição. Esta missão todos nós temos. Não adianta tentarmos fugir. Ah, eu não sou capaz, eu não dou conta. Não, todos nós chegaremos lá. E precisaremos apenas do amor. Se nós todos nos enxergarmos enquanto indivíduos, missionários, enviados por Deus com uma finalidade para o universo, amando ao Evangelho, quais serão as grandes obras que poderemos realizar, principalmente dentro de nós? Quais serão as grandes perspectivas que teremos diante das pequenas dores da matéria? Serão agora insignificantes diante da grandiosidade que nós somos enquanto filhos de Deus. Precisamos de começar a nos conscientizar disso. Será dado um grande passo na nossa evolução se percebermos que Jesus nos enxerga como únicos e, portanto, importantes na sua obra do estabelecimento do reino de Deus na Terra. Se somos únicos, se somos importantes, e se todos nos enxergássemos assim, como seria bom? Como seria bom no sentido de que, se o convite de Jesus é para nós, assim como para Simão, individual, ele poderia nos começar a chamar Giancarlo, Mona Lisa, Massola, Vera, Gladys e tantos outros pelo nome e pelo sobrenome, dizendo: vocês me amam? E assim nós teríamos que dar a nossa resposta. Se realmente amamos Jesus, e se ele nos conhece a todos,
E se todos nós formos convidados para apacentar as ovelhas, teremos aí a necessidade de amarmos-nos uns aos outros. Vejam que perfeição a mensagem de Jesus, porque ele coloca para os discípulos, no momento lá da última ceia, este último mandamento. Eis que vos deixo o meu último mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É belíssima essa passagem de apacentar as ovelhas, não porque Pedro tinha uma missão agora de criar a casa do caminho e lá fazer o trabalho que ele fez. Não. Porque agora ela é estendida para todos nós, que temos a condição de solidariamente juntarmos esforços, não importando mais a condição, o lugar, a forma de fazer, mas sim o objetivo final, que é alcançar a contribuição na obra do Evangelho. E não faremos mais conta disso, pois a única condição que temos para fazer isso é o amor. Não colocaremos mais empecilhos nem dificuldades. E para encerrarmos, porque já estou passando do tempo, é interessante notar o que está no livro Paulo e Estevão. Na primeira parte, no seu capítulo 3º, quando, especialmente, vemos Gesiel chegando à casa do caminho e sendo recebido. Há uma relutância inicial. Efraim, que trouxe Gesiel até a casa do caminho, após uma longa viagem, pede a presença de Simão Pedro para que pudesse acolher tanto a Gesiel e a um outro companheiro que estavam muito doentes. Então Pedro chega à porta da casa e, acompanhado de Tiago, vê a situação. Cumprimenta efusivamente o companheiro de jornada e diz a ele o que poderia ser feito, né? Mas antes de Efraim responder, Tiago diz assim: Mas é quase impossível. Não dá para receber mais ninguém aqui. 2 enfermos. Nós já estamos com 49 doentes acamados, diz Tiago, filho de Alfeu. O calculista, aquele que estava procurando de qualquer forma colocar empecilhos, porque media todo o custo que tinha para acolher as pessoas necessitadas. Era aquele que friamente fazia o trabalho de acordo com os ensinamentos de Jesus, mas sempre na observância da lei. Hoje ainda temos esses calculistas dentro de nós, medindo o esforço que a gente vai fazer. Será que eu vou conseguir fazer esse esforço? Estão pedindo para eu fazer, eh, a- lavar os banheiros da casa espírita. Nossa, mas será que eu consigo? Será que eu tenho tempo? Agora eu não dou conta. Nossa, será que eu poderia deixar para a semana que vem? E todas as vezes nós colocamos empecilhos, dificuldades. Mas aí nós vemos o que Pedro fez. Começando lá no apacenta as minhas ovelhas. Aqui ele já se mostra como sendo um pastor para Jesus. Disse assim, respondendo com um sorriso bondoso e generoso, Pedro disse para Tiago: Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo que nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse, que ultrapassasse a esfera das nossas obrigações. Junto da família, olha só, junto da família, cuja organização vem de Deus. Mas, agora, o Mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. É apacentar as ovelhas. Presentemente, Tiago, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. E é isso que é o grande segredo, meus amigos. Não estamos pedindo aqui, ou melhor, Jesus não nos recomenda fazer um trabalho impossível. Não que precisamos de criar mundos e fundos em favor de uma obra assistencial grandiosa.
de fazer um trabalho ou um esforço que é quase heróico. Não, nós precisamos de fazer o que é possível fazer. E será que esse possível ultrapassa um pouco os meus limites? Porque ali nós já tínhamos 49 doentes acamados, iam ser colocados mais dois para dentro, iam ser 51. Será que 51 é tão diferente de 49 assim? Para Tiago era, mas para Pedro, ele ia ver o que conseguiria fazer. Para fecharmos então as nossas reflexões, a gente precisa se perguntar se hoje agimos ainda como Tiago ou se já estamos apacentando as ovelhas como Pedro. Se hoje podemos já fazer ou se já fazemos o que é possível e até um pouco mais. E se já somos capazes de acolher os infelizes, não importando com as condições que estamos. Este é o caminho para apacentar as ovelhas. É um caminho árduo, porque desde o momento em que Jesus encontra Pedro e faz esse pedido, até chegar à casa do caminho, o apóstolo passou por várias dificuldades e ainda passaria por outras. Faremos esta mesma experiência de acordo com as nossas condições humanas, de caminheiros? Ou ainda estaremos calculistas, evitando o pior e sendo muitas vezes quase fariseus, como Tiago fez? Assim, fiquemos aí com essas reflexões, para que Jesus um dia possa ainda nos perguntar mais uma vez: querido companheiro, querida companheira, amas-me mais do que a estes? E que Ele possa nos abençoar hoje e sempre. Gratidão. Luciano, você pode fazer a oração final, por favor? Posso. Obrigada. Então, neste momento, vamos agradecer ao Mestre a oportunidade deste encontro fraterno, em que nossas almas novamente se colocam à disposição para não somente receber, mas principalmente dar. Pensemos nos nossos valores, nos nossos sentimentos mais puros, nos nossos ideais mais altos e coloquemos isso à disposição de nosso Mestre Jesus. Senhor, aqui estão os nossos pequenos óbolos, as nossas doações humildes, modestas para a sua vinha. Que possamos preencher as nossas almas necessitadas de tanto carinho e afeto com teu Evangelho de luz, pois somos todos hoje caídos em sofrimentos terríveis que nós mesmos cavamos. Permita, Mestre, que a sua luz se faça presente em nossos corações, irmanados por esse sentimento mútuo do amar, e que possamos vencer as barreiras do eu, na medida que consigamos nos unir ao Pai em todas as experiências da nossa vida. Perdoa as nossas falhas, proteja-nos de todo mal. Muito obrigado por tudo. Assim seja.